Muito bem, estamos aqui para mais uma live diária. Nós já estamos aí no dia 3 de julho, e nós estamos aí para mais uma live, para juntos poder louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. E na live dessa noite, nós vamos meditar um pouquinho. Na live dessa noite, nós vamos meditar um pouquinho sobre o primeiro versículo da Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos um versículo, um texto da palavra do Senhor. A Bíblia começa com o Gênesis, que é o livro do começo, do início de todas as coisas. Atribui a autoria desse livro do Gênesis a Moisés e outros 4, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Então nós temos aí o Gênesis, que é o livro que vai contar o princípio de todas as coisas. E antes de entrar na live, eu meditando um pouquinho aqui no versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então a terra era sem forma, a terra era vazia, e a terra havia trevas, aqui no versículo 2, e havia trevas sobre a face do abismo. Então era sem forma, era vazia e havia trevas. Então tenta imaginar um lugar como esse. Um lugar vazio e um lugar sem forma. E detalhe, com trevas e densas trevas. Não é um lugar horrível? Não é um local horrível? Local sem vida, local sem paz, um local de muita escuridão. E a Bíblia diz então que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus observava tudo aquilo, aquele caos, aquela coisa horrível, sem vida, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E diz a Bíblia, no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja luz e houve luz. Ou seja, eu não quero esse local horrível dessa forma. Eu não quero a terra escura desse jeito. Eu não quero a terra sem forma. Eu não quero a terra desta maneira. Então, em primeiro lugar, vamos colocar luz nessas trevas. E aí, eu estava pensando que nós poderíamos fazer aqui um paralelo, um exemplo, sobre a vida de muitas pessoas. Uma vida vazia, uma vida sem forma e uma vida cheia de trevas, de pecados, uma vida sem sentido, uma vida onde não há perspectiva de crescimento, não há projetos, não há sonhos. E tem pessoas desta forma, tem pessoas desta maneira, tem pessoas que a ele não tem mais desejo de viver. Estão vivos pela misericórdia do Senhor, porque o diabo está falando para ele todo dia para se matar. O diabo está falando para ela todo dia para se matar. Não tem mais desejo de viver. Então tem pessoas que a vida está assim, oca e vazia. Oca e vazia. Na vida existem momentos de lutas. Na vida existem momentos de dificuldade. Nós passamos por várias fases na vida. Um dia desse eu preguei aqui na live que nós temos os 3 dias do crente, né?
3 dias do cristão? O dia da prova. Eu até usei o exemplo de Jesus na cruz do Calvário, que ele ficou ali na sexta-feira, no dia do escárnio, dos açoites. Então foi o dia da prova, da luta, da dificuldade. Então, temos também o dia do silêncio, aonde ninguém te responde e você está sozinho no meio dessa grande batalha. Mas aí tem um terceiro dia, que é o domingo, onde Cristo ressuscitou. Poderíamos dizer que é o dia do triunfo. Então, existem pessoas que estão vivendo o primeiro dia, momento de luta, de angústia, de problema, de dificuldade. E isso vai trazendo uma certa tristeza. E eu até falei também numa das lives sobre a questão da depressão, onde existe uma tristeza muito grande e existe a depressão. Só que detalhe, o que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender é que aqui nesse texto fala que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face, ele movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, ele estava contemplando aquela escuridão, ele estava contemplando aquele caos, ele estava contemplando toda aquela situação. Ou seja, nada passa desapercebido. Tudo o Senhor percebe, tudo o Senhor olha, tudo o Senhor observa. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não há nada que Deus não olhe, não há nada que Deus não veja, não há nada que Deus não contemple. Então, olha só o que acontece. A grande pergunta é, você que está me assistindo aí, e vive nessa angústia, nessa luta, nesse problema, nessa dificuldade, será que Deus não está olhando para essa situação de caos? Essa situação de luta, de problema, de dificuldade? Quando o Senhor olhou para a terra, ele viu aquela terra sem forma e vazia, ele disse, haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e entre trevas. Deus disse que a luz, Deus viu Deus que era boa a luz. Tão bom a luz. E ele então colocou luz naquele local sombrio. Nosso Deus é um ser organizado. E ele colocou luz naquele abismo. E ele pode colocar luz na sua vida. Ele pode transformar o teu coração. Você que está pensando em se matar, você que está pensando em olhar para trás, você que está pensando em chutar, desculpe aqui a expressão, pau da barraca, e você quer chutar tudo isso, e aí você não tem mais ânimo, não tem mais desejo de viver e quer abandonar tudo, quer abandonar o seu casamento porque o seu casamento está numa crise, quer abandonar os seus filhos. Tem pessoas que falam assim, eu estou com vontade de sumir, desaparecer, sumir no meio do nada, né? Porque não sabe nem para onde vai. Não sabe nem para onde vai e quer sumir e quer desaparecer. Ou seja, está com uma vida vazia, né? Não tem desejo para nada, não tem desejo de crescer na vida, está desesperado. Assim como Deus colocou luz naquele local sombrio, que era um local sem forma, sem vida, Ele quer colocar luz na sua vida. Ele quer colocar vida em você. Ele quer colocar as bênçãos que Ele tem projetado para a sua vida. Então, olha só, querido. Ele vem dizendo, Deus começou a organizar aquele local horrível. E Deus chamou luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então Ele separou o dia, Ele separou a noite, Ele colocou a tarde,
ele começou a organizar aquele local sombrio. Ele começou a organizar aquela coisa sem forma e vazia. Deixa Deus organizar a sua vida. Peça ajuda para Deus organizar a sua vida. Sua vida que está tão bagunçada, a sua vida que está tão destruída. Peça a Deus para organizar, para poder te dar uma nova direção, para que você possa ver a grande vitória. E Deus foi começando, Deus foi organizando todas as coisas. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e há separação entre águas e águas. Bora arrumar essa bagunça aqui. Vamos colocar a expansão de água e há separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã o dia segundo. Olha aí, ó, já começou a organizar todas as coisas. E disse Deus aqui, ó, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Vamos colocar a água num só local, e vamos fazer aqui a porção seca. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que isso era bom. Vamos fazer aqui um local chamado terra, e vamos aqui fazer um local chamado mar. E Deus então criou o mar, e Deus então criou a terra, Deus então criou o dia, Deus então criou a noite, e ele começou a dar forma nessa terra que era vazia, era um caos, era uma destruição só. Então, o que acontece? Talvez a sua vida precisa de uma organização. Você tem tudo para vencer na vida. Nós temos tudo para vencer na vida. E de repente você está me assistindo aí nessa live, por um acaso, pensando você que foi por um acaso, mas aí você está aí, está mexendo aí no Facebook, e tentando ver a vida de um, tentando ver a vida de outro, e um que conquistou uma coisa aqui, um que conquistou a outra coisa ali. Aí o diabo começa a plantar no seu coração, tá vendo aí, ó, fulano lá conseguiu um carro, fulano aqui conseguiu um casamento, ciclano do outro lado conseguiu um ótimo porta de emprego, olha só a alegria dele, olha só a alegria dela, ele postou aqui no Facebook. Olha para você, o que você tem? O que você conquistou? O que você almejou? O inimigo vai plantando isso no seu coração. E aí, meu amado? E aí, minha amada irmã? Deus quer mudar todas as coisas. Deus quer transformar todas as coisas. E o nome de Jesus há de ser glorificado e exaltado. A Bíblia diz então que ele criou, produz a terra erva verdes, essa terra que Deus havia criado, essa terra que estava sem forma e vazia. Agora, onde Deus havia separado os mares, Deus falou, essa terra, ou seja, a terra que Deus havia acabado de criar, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim se foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera. Olha só que coisa linda. Agora era um local sombrio, agora era um local escuro, agora era um local sem vida, era um caos. Agora já tem erva verde, agora já tem frutas, já tem árvore frutífera. E Deus então foi criando. E foi tarde de manhã o dia terceiro. Foi tarde de manhã o dia terceiro. E Deus foi criando o quarto dia. Deus foi criando o quinto dia. Deus foi criando os dois grandes luminares. Um ele chamou de sol, outro ele chamou de lua. E Deus então foi criando as grandes baleias e todo réptil de alma vivente.
E ele foi criando todas as espécies e toda ave de asas conforme a sua espécie. E Deus então foi criando. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e manhã, o dia quinto. Olha só, tá vendo aí? Ele criando todas as coisas, dando forma a todas as coisas. Ele criou os mares e colocou seres viventes dentro desse mar. E ele foi criando, e ele criou os céus, e ele criou a terra. Foi dando forma àquilo que estava bagunçado. O que está bagunçado aí na sua vida? Peça a Deus para mudar. Peça ao Senhor para abençoar. Peça ao Senhor para transformar esse quadro tão horrível que se encontra a sua vida. E Deus então vai começar a te abençoar. E Deus então vai começar a te entregar a vitória. E o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado na sua vida. Talvez sua vida seja sem forma, vazia, está um caos. Coloque na mão de Deus. Coloque na mão de Deus. E Deus vai dar vitória e vai abençoar no nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe. Forte abraço. Hoje eu estou bastante cansado, mas não poderia deixar de falar um pouquinho nesta live e dizer que há um Deus que pode todas as coisas. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Que a bênção de Deus recaia sobre você. Que Deus abençoe a irmã Leidiane Márcia. Amém? Que Deus abençoe a irmã Leidiane Márcia. Que Deus abençoe o Miguel. Que Deus abençoe a irmã Maria Soares. O Itamar dos Santos. Flávio Emaias. Que Deus abençoe. Giovanni Silva. Que Deus abençoe a todos que participaram dessa transmissão. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui à meia-noite falando um pouquinho do amor de Deus. Amém. Fica com Deus. Forte abraço.